Bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos refletir um pouco essas leituras que são importantes para nós. Aqui, dessa leitura dos Atos dos Apóstolos, vamos pegar aqui o núcleo dela. Depois que Estevão foi assassinado, os apóstolos dispersaram e pregaram, a grande maioria para os judeus, não pregavam para os não-judeus. Mas detalhe, um grupo começou a pregar em Antioquia para os gregos, está dizendo aqui, Barnabé. E começaram a pregar também aos gregos, anunciaram a boa nova. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas, dentre os gregos, acreditaram no Evangelho. E se converteram ao Senhor. Os judeus, nem tanto. Aqui, hoje a gente refletia, hoje de manhã, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa religiosidade costumeira, acostumar. Os judeus tinham todos os ritos, faziam tudo. Aprendiam desde criança, decoravam versículos e versículos da Bíblia. Mas não foram capazes de identificar Cristo. Não aceitaram. É uma coisa que a gente tem que pensar muito no dia a dia. Eu sou novo na cidade, então vou falar de uma forma muito imparcial, não é nada específico de ninguém. Mas quem já está na igreja há 10, 15, 20 anos e não virou santo ainda, é porque tem alguma coisa errada. Quando eu digo virou santo, é referência. Aquela é uma pessoa de Deus. Existe um grande risco de você ter acostumado com o sagrado. Gente que participa de pastorais, ajuda, vem à igreja, mas aquilo se torna rotina, né? Não tem aquele... Claro que o maior risco é o padre. Tem padre que vai celebrar a missa como se fosse nada, né? Uma coisa, um dia mais, um dia menos. Sem pensar que ali Deus vai se fazer presente. Aquele que criou ele vai se fazer presente na mão dele, com as palavras dele, e para ele se torna uma rotina. Mas numa cidade igual a Iporá, que tem agora 2 paróquias, vão ter 3 paróquias, missa direto, missa de manhã, missa de lá, missa de cá, começa a se achar que missa, quando dá eu vou. Quando eu ia à missa lá em São Luís, quando eu atendia lá, antes de ir para Séries, sempre ia à missa nas Monjas, 7 horas da manhã, e era lotado assim, né? Até junho. Quando dava julho, tinha uns gatos pingados. Aí quando eles voltavam, eu falei, aconteceu alguma coisa? Não, entrei de férias. Eu falei, o quê? Entrei de férias. É porque eu venho para a missa e depois vou para o trabalho. Sim, mas e a missa? Não, é nas férias não, né? Que amor é esse? Não. Que amor é esse? Tem uma comunidade, o padre que me visitou essa semana passada, que eu andei com ele para descansar um pouco. Ele foi missionário na Amazônia. Ele disse que tinha comunidades que ele fez missão, que não tinha padre há 3 anos. Uma comunidade ribeirinha. Que era assim, o povo já nem sabia o que é sacramento. Como aqui São Luís, aqui em Porá, é fácil,
Não, eu vou para ir para o trabalho. Ou então, uma coisa que é muito engraçado, para não falar que é doloroso. Não, padre, eu vou terça e quinta na missa, segunda, quarta e sexta no Pilates ou na academia. Como? Ou segunda, quarta e sexta eu vou na missa, terça e quinta não, né? Terça e quinta é meu Pilates, minha academia. Você está entendendo o que você está fazendo? Às vezes você acha, não, mas Pilates e academia é muito bom. Realmente é bom. Mas você está colocando no mesmo nível a sua salvação eterna com o seu bem físico. É inevitável, se você fizer isso em um ano, é inevitável que a missa se torne algo a nível de uma academia. Ou não? Porque o seu cérebro se habitua àquilo que você coloca como hábito, como ato. Se você deixa de vir por causa disso, e é isso que faz com que as pessoas de longa data, às vezes não vê o perigo, né? As pessoas de longa data vão começando a achar que tudo é normal. É uma opção, né? Não dá para ir à missa. Vai, se não. E Jesus aqui, se morrendo e ressuscitando, como há 2000 anos atrás, por ti. Dando a vida, Deus dando a vida, e você escolhendo o que fazer. E como que a gente faz para não cair nessa rotina? Não tem outro jeito. É mendigando. Porque não adianta você nós cobrarmos de nós mesmos para sermos melhores. Nós não prestamos. Eu não perco tempo cobrando de mim isso. O que eu fiz hoje? Quando eu fiz homilia agora. Quando eu fiz a homilia hoje cedo, o que aconteceu? Eu mesmo me cobrei. Eu mesmo me cobrei. Como? Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não cair na mesmice. Me ajuda, Senhor. Me dá a graça. O dia inteiro pedindo. Que eu não reconheça como normal a missa. Me ajuda, Senhor. Me dá essa graça. Não tem como, não tem outra forma. Não tem outra forma. Você tem que mendigar que Deus te faça amar e mais a missa, o sacramento, a adoração. Você tem que renunciar a tudo pela missa. Vou dar um exemplo. Desde quando eu fui ordenado, eu devo ter deixado de celebrar uns 5 dias. Ou porque eu não consegui, e a maioria dos dias foi porque, quando estava o padre João Neto, e eu com a rotina de celebrar todos os dias, teve dia que eu dormi, e lembrei, meu Deus, não celebrei ontem. Mas aconteceram algumas vezes, de eu acordar na cama, 1h da manhã, e lembrar que eu não tinha celebrado. Adivinha o que eu fiz? Levantei, paramentei, fui à capela e celebrei o dia anterior. Ah, padre, mas não precisa disso. Se eu não faço isso para me educar, depois eu vou achar que eu posso. Hoje eu não celebrei, amanhã eu celebro. Se você não toma decisões para amar mais, se você não está lutando para isso, você entra na rotina. E o que acontece com a rotina? O que acontece com a rotina? Olha aqui. O próprio Cristo veio e eles disseram:
Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará com dúvida? Olha o que os judeus falaram para Cristo. Aí Jesus fala assim. Aí os judeus continuam falando: se tu és o Messias, dize-nos. Aí Jesus responde: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Isso quer dizer o quê? Jesus simplesmente curava os leprosos, ressuscitava os mortos, e os judeus não viam. O que a gente traz para nós aqui? Nós corremos o risco de acostumarmos com o sagrado a um ponto que você vai entrar na igreja, vai acontecer milagres, e você entra e sai sem ver nada. Porque você não é capaz de identificar onde está Cristo sagrado. Aí sim, a missa se torna uma coisa a mais, que você escolhe ou não. Você não consegue amar Jesus como deve ser amado. Você fica cego. Totalmente cego. E aqui continua, que Jesus diz o quê? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Aquelas que apaixonam. Maria Madalena, né? Maria Madalena, que apaixona, jamais se perde. E aí diz o quê? Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. Aqui é uma reflexãozinha que eu quero fazer interessante. Jesus está falando que vocês não são das ovelhas do meu redil. Fica parecendo que nós somos predestinados, né? Eu disse hoje cedo. Tem uma doutrina protestante, começou com Lutero e aumentou com Calvino, que é o fundador da presbiteriana. Eles dizem que, às vezes eu fiz um debate com o presbiteriano, é muito engraçado, né? Porque para eles, tem gente que nasce predestinado para ir para o inferno e predestinado para ir para o céu. Uma coisa absurda, né? Como é que Deus vai predestinar alguém para ir para o inferno? Mas aqui está parecendo um pouco, mas o que está querendo dizer aqui? Não é que nós somos predestinados ao inferno e ao céu. A igreja acredita na predestinação para o céu. Mas o que está querendo dizer aqui é que Deus já sabe quais são. Deus já sabe entre vocês, entre mim, quais são os corações que vão se abrir à graça. Quais são os corações que vão se abrir ao amor a Deus. Quais são os corações que vão colocar Deus acima de tudo. E Ele sabe quais são os corações que vão viver essa religiosidade morna. Essa religiosidade de tirar férias, né? Semana passada eu tirei férias. Eu celebrei todos os dias? Sim? O que vocês acham? Claro. Eu rezei as laudes, as vésperas, eu fiz as leituras? Claro. Claro. Porque Deus está em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então Deus conhece os corações que vão se abrir a Ele. Por isso que parece que está sendo predestinado. Mas na verdade é que Deus já sabe quais são os corações que se abrem. Então esse é o alerta que eu quero deixar com essas leituras de hoje. Será que você é um desses que está na igreja há muito tempo e se acostumou com o sagrado? Será que é você que parou de analisar se você tem defeitos para melhorar ainda ou não? Será que é você que parou de crescer no amor a Jesus? Não sei. Só Deus sabe os corações de vocês. Mas eu faço essa... E eu estou vendo que aqui hoje tem alguns jovens
vocês que estão aí, começando essa vida, não olhem para os que acostumaram com a vida religiosa, com Jesus. Façam diferente. Peça um amor a Deus diferente, que pega fogo. Nós precisamos de jovens que voam, que nos encha de amor, de testemunho. Jovens que vivem um radicalismo no amor. Vocês nasceram para ser águias. Não caiam nessas mentiras no mundo. Siga suas paixões. As paixões te escravizam. Todas as paixões escravizam. Só Cristo te liberta. Eu disse hoje, São João da Cruz dizia, não importa se a corda é grossa ou se a corda é fina, todas impedem o pássaro de voar. Quantos jovens enfurnados na internet o dia inteiro? No videogame, tem gente que vira à noite jogando videogame. Meu filho, você nasceu para o alto. Você nasceu para ser grande. Não se enfurne nessas coisas. Bate papo com quem você nem conhece. Né? Você nem conhece quem está do... E mais, às vezes entra em conflito com a família que ama de verdade por causa de pessoas que você nem conhece. Pornografia, que destrói a imagem e semelhança de Deus. É hora de nós termos jovens santos, como aquele Carlo Acutis, nós temos um grupo de jovem Carlo Acutis, não temos? É para tentar fazer isso. Não caiam no erro. Se você vê nós, mais velhos, eu já com 43, já estou na segunda metade, né? Se nós não damos bons exemplos de amor, não siga a gente. Vê no YouTube santos, leia. Se nós somos mornos, é porque nós não soubemos aproveitar da graça que Deus nos deu. Se nós não somos exemplos, não siga. Siga os santos que deram a vida. Aquece o coração. Nós precisamos de santos, que deixa de tudo pela Eucaristia, que ama, que adora o Senhor, que fica louco de vontade de estar com Ele, que vive o sobrenatural, né? Pessoas que vão lá, a sétima morada. Quantos anos tem Porá? 70 e tantos? 72, princesa inteligente. 72 anos. Quantas pessoas cresceram na fé? A referência. Aquela pessoa é santa, Padre Pablo, aqui em Porá. Cresceu na fé, apaixonada pela Eucaristia. Aqui nós temos um exemplo, né? Não gosto de falar não, mas expor, mas a Dona Maria, hoje ela entrou lá meio que dando papo. Falei, o que está acontecendo? Eu não estou enxergando. Eu tenho que operar. Não está enxergando. Mas a senhora vem à missa assim? Vai... Não, claro. Um bengala, sem enxergar. E vem quase todos os dias. E olha que é uma das poucas pessoas que eu falo que ela não precisa ficar vindo à missa. Só que ela é teimosa. Ela mal dava um passo hoje. Não sei quem estava comigo ali hoje na hora que ela... Falei, o que está acontecendo? Achei que era uma doença mais grave, mas era porque não conseguia enxergar. Aí, jovens, siga esse exemplo. Siga esse exemplo. Eu tenho certeza que vocês não vão deixar de viver experiências que nunca ninguém em Porá viveu. O alto, o céu, né? São essas pessoas que a gente tem que seguir. E aquelas pessoas que ainda colocam férias, outros afazeres, como se fosse o mesmo nível na missa. Está aí. Sigam também esse exemplo.